Imagine a literatura brasileira sem Jorge Amado, Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos. Da mesma forma, o cinema brasileiro não existiria como é hoje sem os filmes de Nelson Pereira dos Santos. Ele não foi apenas o pai de uma geração de cineastas, mas de várias. A obra de Nelson trouxe para o debate popular uma geografia humana até então excluída das telas. Seu cinema é, antes de tudo, uma prática coletiva e uma forma de entender o que nos torna um povo único e original. Em reverência ao mestre, resgatamos para você o programa Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio na década de 70. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Através do visor de uma câmara de cinema, este homem de 48 anos de idade, nascido em São Paulo, formado em Direito e que foi jornalista na juventude, vê o mundo que o cerca e mostra esse mundo que seus olhos veem por meio dos filmes que realiza. Seu nome, Nelson Pereira dos Santos. Um nome que figura em todas as enciclopédias, pois seu primeiro longa-metragem, Rio 40 Graus, representa o marco inicial da fase conhecida por Cinema Novo. Ao longo de 20 anos, novos filmes de Nelson Pereira dos Santos consolidaram sua carreira. Rio Zona Norte foi o segundo. Com ela, mas ela não me deu bola e me mandou pra escola pra aprender o beabá. Eu respondi para ela, morena, vem me ensinar. Morena, morena, chega pra cá. Mandacaru Vermelho, Vidas Secas, Asilo Muito Louco, Como Era Gostoso Meu Francês. Quem é Beta? O Amuleto de Ogum e, por último, Tenda dos Milagres são algumas de suas realizações. Câmara na mão e olho no visor, Nelson Pereira dos Santos procura mostrar o mundo que vê. E este programa pretende mostrar o seu mundo mágico. Vários de seus filmes são retirados de obras literárias, enquanto outros têm roteiros produzidos por você mesmo. Qual é a diferença entre um filme adaptado de obra literária e outro feito em cima de um roteiro específico? Eu acho que não há, no fundo, uma diferença muito grande, porque eu trabalho em cima do tema propriamente dito. E para contar melhor como eu trabalho, esclarecer bem essa questão, eu tenho que contar uma história, que foi o trabalho de Vidas Secas, por exemplo. Naquela época eu conheci o Nordeste através de trabalhos profissionais, realizando documentários sobre empreendimentos de obras governamentais, etc, etc. E foi numa época em que houve uma seca, 58, uma seca bastante forte. E eu conheci então o Flagelado. É claro que eu tinha toda a literatura na cabeça, tinha todas as informações, não é, tiradas do livro mesmo, da formação acadêmica que eu tinha, e como sulista também, com todo o exagero pronunciado pela imaginação que a gente tem a respeito de outras partes do país que desconhecemos. Procurei então escrever uma história minha sobre aquela realidade, aqueles acontecimentos. Mas na medida que eu procurava ser original, eu sentia cada vez mais que me distanciava profundamente daquela realidade e que me aproximava cada vez mais dos verdadeiros testemunhos que foram feitos principalmente através da literatura nordestina
E o homem que aparecia sempre, o autor que me aparecia sempre na cabeça era Graciliano Ramos. E o livro dele, Vidas Secas. É claro que chegou um momento que deu estalo. Disse, por que eu vou escrever uma história superficial, boba, com uma visão de sulista sobre uma realidade que eu apenas estou começando a conhecer? Quando já existe um livro que conta tudo com poder de síntese, com uma análise aprofundada daquela realidade. A minha missão seria então de transpor o livro de Graciliano para o cinema. Agora, no decorrer dos anos, depois dos filmes feitos, dá para sentir, quer dizer, eu próprio posso pensar a respeito do que eu fiz e dizer que há momentos em que há uma necessidade muito subjetiva, minha mesmo, de contar uma história que eu mesmo inventei, uma história que eu vivi, uma história que só pode ser realmente produzida pela minha cabeça e pela minha câmara. Então daí aparece realmente o argumento original. Tá? Essa é a diferença que eu acho básica. Por exemplo, o meu primeiro filme, Rio 40 Graus, que é um filme da juventude, é um filme que ao mesmo tempo que eu chegando de São Paulo e fui trabalhar num estúdio que era na boca de uma favela, a favela do Jacarezinho, e eu tinha todas as ideias do cinema neorrealista sobre as quais eu me formei como cineasta. E quando eu conheci a favela e o favelado, as relações dentro de uma favela e as relações da favela com a comunidade, com a cidade, evidentemente que eu tive um outro estado, quis fazer um filme, escrevi a história e quis contar tudo no mesmo filme. É uma história original, mas minha, quer dizer, original nesse sentido, que foi eu que escrevi, mas também uma história que é toda ela afiliada, quer dizer, ela vem do mesmo, vamos dizer, do mesmo processo de observação que há na literatura especificamente carioca, acho que desde Manuel Antônio de Almeida, com as Memórias de um Sargento de Milícias. Assim como o Rio Zona Norte, que já é um filme um pouco mais ligado a uma experiência pessoal que eu conheço bem, que é do meu compadre Zequete, o compositor de sambas, é a história do compositor do Morro e que tem toda essa relação com essa sociedade que explora o compositor, né, o problema de direitos autorais, a rádio. Né? Naquela época ainda não existia a televisão, mas era também uma história que me dizia muito respeito e era a colocação também do artista popular, do criador, não é? Sem condições de fixação da sua própria obra. Ele sabia fazer samba, mas não sabia escrever música. Ele vivia a alma do morro, mas não tinha condições de
comerciar o seu produto. Ele apenas fazia o samba e esse samba era usado por outras pessoas e que tinha um rendimento econômico, mas que não chegava a ele nem uma 10ª parte. No próximo bloco, Jardes Macalé fala da experiência de ser dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Até já! Os primeiros filmes de Nelson Pereira dos Santos alimentaram o mais importante movimento cinematográfico brasileiro, o cinema novo. Não foi somente uma ideia de cinema que tomava corpo naquele momento, mas também a ideia de um país mais livre, justo e democrático. Como é que surgiu o Mandacaru Vermelho? Esse foi uma das primeiras experiências de improvisação, realmente, que eu tentei fazer Vidas Secas, tinha uma produção organizada para fazer Vidas Secas, isso foi em 59. E a equipe toda já estava no local escolhido de filmagem, que era centrado em Juazeiro da Bahia. Mas naquele momento houve uma grande chuva, inundou a cidade, os campos ficaram completamente verdes. Enfim, o cenário do filme, o cenário de Vidas Secas, foi completamente destruído. Não podia pensar em filmar, a não ser esperando mais 2 anos de verão muito forte. Eu fui obrigado então a inventar um outro filme que ficou sendo Mandacaru Vermelho. Foi um filme totalmente improvisado, a história improvisada. No momento, os atores foram quase todos da equipe, com exceção do Hélio Silva, que era o câmara. Mas até o assistente do Hélio Silva entrou, né, no elenco. Foi realmente uma experiência de improvisação total. E que, combinada com a minha experiência de documentário, não é? Me deu essa liberdade de trabalho que eu procuro conservar até hoje. Que é essa possibilidade sempre de estar transformando a matéria de trabalho, né? Com você nasceu o cinema novo. Quais foram os cineastas que influíram na sua formação? Em primeiro lugar foi Rossellini, que apareceu logo depois da guerra, no momento mais importante do cinema, que foi o neorrealismo, né? O neorrealismo italiano. E eu acho que não foi somente o Rossellini, mas todo o processo de trabalho do neorrealismo que nos possibilitou, a nós jovens cineastas, ou candidatos a cineasta no Brasil, a encontrar uma forma de produção que não estivesse ligada ao capital, a uma grande soma de dinheiro. Bom, conheci Nelson em 1973. Morava ali em Botafogo e o cineasta Luiz Carlos Lacerda, que morava no andar de baixo, lá na casinha em Botafogo,
que trabalhava na equipe de Nelson Pereira, levou-o até lá. E Nelson me convidou na época para fazer a trilha sonora de Amuleto de Ogum, né? E a partir daí começou uma grande amizade. Porque independente da questão profissional da gente, de fazer a trilha sonora, etc., também houve uma coisa de um relacionamento bacana, saudável, amigo, nesse sentido. Então começamos aí, ele me convidou para fazer, além da trilha sonora, ele me convidou para fazer também a parte técnica, quer dizer, a gravação, né? A gravação direta do filme. E fomos várias vezes, antes mesmo de começarem as filmagens, fomos nós dois várias vezes até Caxias, vivenciar a cidade, que eu coloquei para ele que, para que eu fizesse a música do filme, só vivenciando a cidade, ouvindo os ruídos da cidade, sentindo a ambiência sonora da cidade. Com as armas de São Jorge estou armado, com o sangue de Cristo batizado, com o leite da Virgem barrifado, na barca de Adão embarcado. E meus inimigos, Senhor, se tiver vontade de me prejudicar, nada poderá contra mim, nem com fogo, nem com arma, nem com coisa que me ofenderá. Ó Deus, será meu general, 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 ó Deus, será meu general. Bom, mais tarde Nelson me convida para, além de fazer trilha sonora, que é um momento à parte, a fazer também o personagem que conta a história do filme, o ceguinho, o cego Firmino, né? Que foi uma experiência fantástica para mim, pessoalmente, que inclusive enriqueceu muito o meu trabalho como músico, na música, né? Em apresentações mais tarde, também na música, em disco, em shows, etc. A experiência de ator, que eu nunca tinha tido, no caso. Como é que foi a espera hoje, Ceguinho? Pois é. Como é que é, Ceguinho? Só isso, Ceguinho! Onde é que tá a grana, Ceguinho? Peraí, devagar. Onde é que tá a grana? Tá legal, Ceguinho. Conta uma história pra mim. Uma história de Pedro Alves Cabral. Como é que ele descobriu o Brasil? Que nada, matou bom. Vamos colocar uma ligação pra ele? Vai embora, velho. Vai! Olha, então aquela do Tia Onça. Vou contar uma história que aconteceu de verdade, que eu inventei agorinha. Amuleto de Ogum. Existe uma receita para você, Nelson, para atingir o povo? Não, receita não tenho, não. É uma tentativa permanente. Eu acho que é a atitude inicial que conta mais. Essa atitude inicial, eu quero me referir à maneira de fazer os filmes. Quer dizer, toda vez que eu procuro realizar um tema popular, eu tenho que viver junto com as pessoas que estão dentro daquela realidade e dependendo daquela realidade. E não posso chegar com o equipamento, a câmera, enfim, toda essa parafernália da técnica cinematográfica como um disco voador, alguma coisa que vem de cima e que se constitui um elemento superior àquela gente, àquela realidade. Eu procuro chegar como um trabalhador, quer dizer, nem um trabalhador de BNH é discriminado pelo fato de carregar seus instrumentos de trabalho. Eu procuro chegar com a minha câmera, o meu gravador, com a mesma atitude. E procuro me identificar com as pessoas, não é? Não somente eu, mas toda a minha equipe, meus atores, enfim, a minha patota de sempre. Nós procuramos nos identificar com o objeto do nosso trabalho.
Quer dizer, procuramos nos misturar com eles e adquirir de uma forma ou de outra a mesma visão da realidade. E é uma experiências muito boas nesse sentido, porque nós realmente acreditamos no que eles estão vivendo e não procuramos mentir nessa relação principal, que é a primeira, que é a relação humana. Para você, o que é mais importante? O sucesso de bilheteria ou o sucesso de crítica? Como produtor, evidentemente que é o sucesso de bilheteria, que a gente precisa manter o trabalho, e o nosso trabalho só tem resultado e continuidade na medida em que ele tenha uma resposta boa na bilheteria. Mas é claro que também o sucesso de críticas, que aliás sempre foi generosa com o meu trabalho, é importante para manter a moral da equipe e manter a nossa perspectiva. Especialmente quando a crítica é bastante, vamos dizer assim, é bem colocada, né? Quer dizer, uma crítica que esteja também acompanhando o processo de trabalho que estamos realizando. Depois de 12 longas-metragens, de vários documentários, o que você ainda não fez e que gostaria de fazer? Muita coisa ainda. Acho que precisaria mais 2 dúzias de filmes para fazer. Há muitos projetos assim, na cabeça e muita coisa da nossa realidade aí que está precisando de uma boa câmera, um bom microfone para a gente desvendar e colocar, compor esse espelho da nossa sociedade. O Recordar ETV fica por aqui. Até a próxima!